todos vocês que dia 24, na verdade aqui na Logos, na igreja Logos, no Natal, dia 24, nós não fazemos eventos na igreja. Eu quero deixar isso bem claro para todos vocês. Nós ensinamos para que, antes de entrar na mensagem, quero, se Deus quiser, eu vou estar aqui domingo com a minha família, aqui no culto, vou estar pregando a palavra de Deus, se Deus quiser. Esse domingo eu não vim ministrar aqui, estava lá na sede seguindo uma linha que Deus nos deu, uma palavra. Eu creio que vocês também estão sendo alimentados aqui, e domingo vai ser um culto maravilhoso. Domingo às 6 horas da noite, vai ter uma apresentação, vai ter palavra, vai ter uma oração pela família. Mas no dia 24 e na virada, estejam com a família de vocês, tá bom? Agora no dia 31, que dia? 31, aí não, há muitos anos, desde o início da igreja, dia 31, nós sempre viramos na casa de Deus, às 10 horas da noite. Então dia 31, é um sábado, né? Dia 31, às 10 horas da noite, nós vamos para a sede. Esse ano ainda vai dar para fazer lá, se Deus quiser. Já no ano que vem nós vamos alugar um estádio aí, não sei. Alugar não, o prefeito vai liberar para nós. Vamos estar orando para liberar um estádio desse, para a gente se concentrar. A gente vai estar no estádio, porque vocês vão ver, vai ficar lá, fica pequeno, tem queimas de fogos, né? Haverá uma queima de fogos, mais de 6 minutos, uma festa. Deus já deu a palavra profética. Eu estava gravando o programa Diário Divino, eu não tinha mensagem ainda para a virada do ano, mas Deus me deu, pregando no Diário Divino, uma mensagem profética, e é um culto maravilhoso que começa às 10 horas da noite. Se vocês nunca foram lá, tem um amplo estacionamento, e eu creio que Deus vai fazer. Pastor, por que não faz aqui? Porque não dá ainda para a gente fazer, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente vai estar num lugar mais central, mas esse ano nós vamos fazer lá. Amém? Glória a Deus. Abramos a nossa Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse. Que capítulo, gente? E qual versículo? E falar de qual igreja? Ninguém lembra? Isso que nós vamos para a terceira mensagem. Quando nós chegarmos na 12ª, você já vai estar lembrando qual o capítulo, qual o versículo, qual o nome da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Igreja de Laodiceia, você que está vindo hoje pela primeira vez, nós estamos, esse culto chama-se Conquistando a Vitória pelo Poder da Palavra. Conquistando a vitória pelo poder da palavra. É isso que as pessoas, que cada pessoa precisa entender, que é pela palavra, porque a palavra liberta. Tem uma propaganda da Volkswagen, no passado, não sei se elas estão usando isso, diz assim: você conhece, você confia. Você conhece, você confia, né? Interessante isso, eu achei interessante essa frase. Quanto mais você conhece, mais você confia. É isso que Deus quer fazer com o seu povo, que através da sua palavra vocês conheçam Ele um pouco mais, e com certeza todos vão confiar mais, porque fé é confiança, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17, ouvir a palavra dele. Aleluia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu? Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez, e compre colírio
para ungir os teus olhos, para poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e assentei-se com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler novamente o versos 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e soberano da criação, ou o princípio da criação, em outras traduções, o princípio da criação. Senhor Deus e Pai, a tua palavra, que está o teu povo, somos as tuas ovelhas, como está escrito no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, de nada sentiremos falta, porque tu és o nosso pastor. É o Senhor que nos faz deitar em pastos, ou caminhar, andar e deitar em pastos verdejantes, isto é, não falta alimento, meu Deus. Nós cremos na tua palavra, fala, nos alimenta, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso intelecto, traz palavras remas nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus nessa noite, Espírito Santo, através da palavra, em nome do Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje é a terceira parte da mensagem e eu vou me deter logo no assunto, não falar de tudo aquilo que nós já pregamos, até porque hoje dentro dos contextos está no versículo 1, essa parte e quem é Cristo? Porque nós precisamos conhecer, saber quem é Jesus. E dentro desse contexto nós vemos que Deus, Ele é Deus, e Ele revelou quem Ele é, e Ele exige reverência. Só na leitura, você lê as cartas que foram escritas às 7 igrejas, você vai ver que Deus, Ele se revela, Ele mostra quem Ele é, e você vê que Ele exige desse povo, dos seus filhos, da sua igreja, uma reverência. Quando essa carta foi direcionada à igreja de Laodiceia, e é impossível pregar sem trazer um pouco daquilo que foi dito terça-feira passada, eu achei que não, mas aqui no começo ele fala sobre o Amém. Estas são as palavras do Amém. Não sei se você se lembra o significado da palavra Amém. O Amém, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus, e estas coisas diz o Amém. O Amém é uma expressão, e nós vimos isso, é uma expressão hebraica que significa certeza. Fala comigo, certeza. E a raiz da palavra certeza é ausência total de dúvidas. Certeza quer dizer ausência total de dúvidas, que é igual a convicção. É a ausência total de dúvidas, que é igual a convicção. Paulo diz: eu estou convicto da minha fé. Quem é convicto da sua fé em Cristo Jesus, jamais ele se desviará do caminho do Senhor Jesus. Ele é convicto, ele sabe quem ele é, e assim é do Senhor. Aquele que é o Amém, a certeza, é a ausência total de dúvidas. Não tenha dúvidas a respeito de Cristo, não tenha dúvidas a respeito do Cristo que você serve, não tenha dúvidas a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, não tenha dúvidas de Cristo como seu advogado, que está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso e que intercede por nós. Não tenha dúvidas que Ele é o socorro bem presente, como diz a sua palavra. Não tenha dúvidas de Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o Amém, e quer dizer a verdade.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6, João 8:32, ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E a palavra verdade é conformidade da ideia com o objeto, está de conformidade com a ideia com o objeto, do dito, com o efeito do discurso, com a realidade, que é diferente de erro, ilusão e mentira. Você não vive uma ilusão, você vive uma verdade. Você não está vivendo um erro. Como diz, ser crente em Cristo é cometer um erro, isso é uma ilusão. Não, eu vivo uma verdade, eu vivo com Cristo, eu não estou sendo iludido, eu tenho visto o agir e o manifestar dele, não só na minha vida, como na vida de centenas e de milhares de pessoas. Eu tenho convicção da fé, irmão. Quando essa igreja começou no dia 17 de setembro de 2007, ali no bairro Fátima, com 8 pessoas. Se eu não tivesse convicção da fé em Cristo, se eu não acreditasse em Cristo como verdade, eu teria parado, teria desistido, teria deixado, talvez nem me congregaria mais em igreja nenhuma, tinha voltado para o mundo, beber cachaça, e talvez eu já tinha deixado a minha mulher, já teria voltado para São Paulo, já tinha voltado para o mundo da promiscuidade. Mas eu conheci a verdade me libertou, e a verdade que me libertou, eu creio que pode libertar muitas vidas, para a glória de Deus. Então Ele é o amém. Então eu tenho convicção da minha fé, eu sou convicto da minha fé. E o pastor tem que ser, e tem que passar isso, tem que ser gerado isso. Cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo precisa ter esse entendimento. Eu sou o amém. Como diz Isaías 65:16, quem pedir bênçãos para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade, isso é, pelo Deus do amém. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade, pelo amém, porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos olhos de Deus. Fala comigo, toda promessa é cumprida em Jesus. Toda promessa, ela é cumprida em Jesus Cristo, como toda obra. Por quê? O Senhor sempre fez alianças com o homem, sempre fez alianças, e a aliança do Senhor, as alianças são incondicionais, feitas em Deus para se cumprir em Cristo. Incondicionais, a palavra incondicional é que não depende de condições. O Senhor não depende de condições para cumprir as suas promessas. Queira o diabo ou não queira, Ele vai cumprir com as suas promessas. Queira os ateus ou ateias ou não queiram, Deus vai cumprir com as suas promessas. Queira o mundo que está por aí, que refuta as verdades de Deus, que não está nem aí para as sagradas escrituras, queiram eles não queiram, a promessa de Deus vai se cumprir. E o Senhor já provou isso no decorrer da história. Não são esses que se levantam ao pleno século 21 que vai impedir de a palavra do Senhor continuar sendo propagada, sendo ensinada e sendo pregada. Porque já tentaram isso no século I, século II, século III, já tentaram em vários séculos refutar a palavra de Deus, impedir que a palavra de Deus seja pregada. Mas Deus sempre está levantando um maluco que tem coragem de pregar as sagradas escrituras. É loucura, irmão. A palavra de Deus diz que é loucura. 1 Coríntios 1:18, porque a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o quê? É o quê? É o poder de Deus. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3 diz: farei de vocês um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados.
Aqui é uma promessa que Deus faz a Abraão, milhares de anos antes de Jesus ter nascido. Ele faz uma promessa a Abraão. Ele pega um homem da região, da terra de Ur, da terra dos caldeus, da região da Mesopotâmia, aonde hoje fica o Iraque. Ele pega esse homem de uma família idólatra. Abraão era idólatra, adorava outras imagens de esculturas, como também o seu pai. Conta-se que o pai de Abraão era um idólatra em pessoa. Por isso que quando ele sai da terra de Ur, ele segue os seus pais. Eles param numa cidade chamada Padã Arã, e Padã Arã era a capital da idolatria. Por isso eles passam um tempo ali. Deus ceifa a vida do pai de Abraão. O pai de Abraão morre. Aí Deus diz: vem comigo, Abraão, porque eu tenho uma promessa para a sua vida, para cumprir na sua vida. E todos os povos, todas as nações serão abençoadas por teu intermédio. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Isto aqui aponta para Jesus. Todos os povos da terra serão abençoados. Por causa de quem? Por causa de Abraão, que creu em Deus. E através de Abraão ele vai levantar uma nação que seria a menor de todas as nações da região. Porém dos judeus viria o Salvador, o Messias, que é Cristo Jesus. Por isso que hoje os cearenses que aqui estão dão glória a Deus. Ou não? Nós fomos alcançados. Sem Jesus, sabe para onde nós estávamos indo? Vocês sabem? Ninguém sabe. Nós vamos refrescar a ideia, a memória. Sem Jesus estávamos indo para o inferno, mas com Jesus temos o nosso nome escrito no livro da vida. Oh, glória. O amém. Estamos falando do amém ainda. Gênesis capítulo 17, 1 ao 5. E diz: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Outras traduções diz: seja perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu gosto dessa tradução que diz: anda na minha presença e seja íntegro. Isto é, seja honesto, tenha caráter. Seja uma pessoa de palavra. Quando você comprar, procure pagar. Se não conseguir, diga para a pessoa que está passando por dificuldade. Seja íntegro. 2: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu te constituí pai de muitas nações. Irmãos, olha só isso aqui. Abraão já ia fazer 100 anos, Sara praticamente a sua mesma idade. Não tinha, o filho da promessa não tinha nascido, Sara era estéril. Quantos anos tinha Sara? Ou Saraí? Tinha praticamente quase 100 anos. Quando ela foi ter o filho com 90 e poucos anos, o menino não tinha nascido. Agora se coloca no lugar de Abraão. Você tinha crido nessa promessa? Tinha. Imagina, você olha para cadê os homens aí? Dá uma olhada para Sara. Minha velhinha, 90 anos. Aí ela dá uma olhada para Abraão e diz: meu filho, você está com 99 anos. E cadê o menino? Mas ele creu. Ele diz: não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Então esse é o amém. Nós temos o amém de Deus para a nossa vida. Quando Jesus se direciona à igreja de Laodiceia, ele vai falar: essas são as palavras do amém. Aquele que é a certeza do que tem a certeza do que está falando. Essas são as palavras do amém. Aquele que é verdadeiro e vai cumprir a palavra dele. Irmão, nós temos a promessa de Jesus para a nossa vida. Nós temos a promessa de Jesus para a nossa família. Nós temos a promessa de Cristo.
Nós temos a promessa, irmão. Glória a Deus. Pergunta para mim, fala, irmão Everaldo, fala para mim. O senhor tem a promessa de Deus? Glória a Deus. Eu tenho certeza. Eu tenho a promessa. E eu confio. Eu poderia ficar contando testemunhos, falando do que Deus fez na minha vida, e você já sabe uma parte dela. Imagina, uma pessoa chega para você e diz: olha, Deus manda ler o versículo da Bíblia, vai mudar a sua vida. Eu tinha uma promessa, e um bocado de cobrador na minha casa. Aliança quebrada, falido, quebrado, sem dinheiro para trazer alimento para dentro da casa, mas eu tinha a promessa. E Deus cumpriu, está cumprindo a promessa. E queira o diabo ou não queira, Ele vai continuar cumprindo a promessa dEle. Eu tenho um amém de Deus sobre a minha vida. Quantos têm um amém de Deus sobre a sua vida? Então fala, eu tenho o amém de Deus sobre a minha vida. Me ajuda a pregar então. Fala para da direita ou da esquerda, você tem um amém de Deus sobre a sua vida. O assim seja. Amém quer dizer o assim seja, assim será. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 22, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ao diante diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, que quer dizer o amém. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Fala, amém. Está vendo aí? Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com a sua promessa e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Amém. Cadê esse povo? A Logos Sul, cadê Logos Sul? Fala, amém. Meu Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, amém. Amém quer dizer assim seja. Você tem que pegar para você. Se vocês tomar posse da palavra de Deus, vocês precisam crer. Se vocês não tomam posse da palavra de Deus, eu vou começar a vender água ungida e vou cobrar caro aqui. Você quer comprar uma água ungida? Aí eu vou ungir, Senhor, eu ungi essa água, e quando aquela irmã tomar, e vai não sei o que, agora receba. Milão. E sabe o que acontece? Tem uns bobos que compram. Se você não crê na palavra de Deus, eu vou vender sal grosso aqui. Você quer comprar sal grosso, irmão? Se você não crê na palavra de Deus, está sendo pregada, nós vamos vender bugigangas aqui. Você quer comprar as bugigangas? Não levanta a sua mão. Mas quantos aqui tem está com a gaveta cheia de bugiganga? Tem uma palavra para você, vem no meu coração, que Deus manda ele dizer: toca fogo. Só serve para juntar demônios. Põe fogo, irmão. Isso é uma porcaria. Desculpa a palavra, o português claro. Creia na palavra de Deus. Parem de crer nos falsos profetas. Creem nas sagradas escrituras. O texto é bem claro. Pois quantas forem as promessas, 2 Coríntios 1:20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tanto tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Eu creio na tua palavra, Senhor. Eu creio, irmãos. Uou! Esse que é o problema da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tinha perdido o fervor. O Senhor disse para ele: antes vocês fossem frio ou quente, mas por vocês ser mornos, eu estou a ponto de vomitá-los. Jesus está dizendo: vocês estão me causando náuseas. Vocês dizem: eu tenho tudo, eu sou rico, eu sou próspero. Lembra da introdução da mensagem? Por quê? Se você não lembra, vamos trazer a memória. Laodiceia era o centro econômico daquela região.
era cidade bancária. Laodiceia tinha o que? Indústria têxtil. Laodiceia tinha a faculdade de medicina, tinha um unguento maravilhoso. Enfim, Laodiceia construía, fazia através da tecelagem os melhores panos finos, ele distribuiu para todo o Império Romano. Laodiceia era uma cidade rica. Como diz no versículo 17: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E o Senhor diz, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu? Irmão, você não tem ideia do estacionamento da igreja de Laodiceia. O estacionamento de carros da igreja de Laodiceia era Ferrari, Lamborghini, BMW, Audi, Mercedes, helicóptero. Tinha até um heliporto. Tinha até uma coisa para o pessoal aterrissar de jatinho. Fazendo uma analogia, era um povo rico. Tanto que eles disseram, eu não preciso de nada. Nós não precisamos de nada. Eles estavam dizendo até para Deus, nós não precisamos do Senhor. Nós temos tudo. Mas o Senhor diz, vocês são pobres miseráveis. O material não significa nada para Deus. O tudo para Deus é o teu coração quebrantado. É o Senhor entrar na sua vida. Porque o material passa, como também o corpo vai passar, mas o Senhor nos deu a eternidade em Cristo Jesus. É por isso que os líderes, os pastores, eu tenho orado por isso, e orem para que os homens dessa terra comecem a falar mais de céu, comecem a falar mais de eternidade, comecem a falar mais da glória. É necessário, porque hoje mesmo, agora, nesse exato momento, lá na comunidade Logos Sede, está sendo velado um corpo de um jovem de 15 anos que morreu com choque. Quantos anos ele tem? 15, faleceu. Foi pregar numa igreja, a periferia, foi pregar e pegou no microfone e tomou um choque terrível. Passou uma semana, faleceu. Mas aquele jovem na igreja, para a glória de Deus, ele ouviu muitas vezes dessa boca, Deus mandando dizer, como toda a igreja, crente em Cristo não morre, é promovido. A morte não é o fim, a morte não é o fim. Hoje ele está melhor do que a gente, porque hoje ele está com Cristo, hoje ele está no céu, ele está na glória, e nós ainda estamos pelejando nessa terra. Vamos aqui, irmãos. Então a igreja de Laodiceia praticamente tinha perdido a fé. Tinham perdido a fé em Cristo. Eles tinham se tornado céticos. Eles tinham tornado-se descrentes. A começar pelo pastor. Começou pelo pastor, logo líder da igreja, infectou toda a igreja. Ninguém falava mais de céu, ninguém falava mais de vida eterna, ninguém falava mais de Jesus está voltando, ninguém cria mais na promessa do Cordeiro, ninguém cria mais nas Sagradas Escrituras. Virou um balcão de negócios. A igreja de Laodiceia virou um balcão de negócios. Só se falavam de negócios. Perguntava se a bolsa ia subir, se a bolsa ia cair. Depende, irmão, segura ela. Virou um balcão de negócio. Porém, a testemunha, um amém, que é a testemunha fiel, fala, o amém, que é a testemunha fiel. Logo no versículo 1 aí, ó, ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele dá o diagnóstico daquela igreja. Ele olha para aquele povo, para aquele homem, para os líderes, olha para aquele povo e diz, eu tenho algo contra vocês. Vocês estão mornos. Vocês perderam o fervor do Espírito. Isto é, vocês perderam, vocês não creem mais que o Espírito Santo pode gerar o fruto do amor na vida de vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E os frutos do Espírito Santo. Vocês não creem mais no poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai poder gerar o verdadeiro fruto do amor no coração de vocês. Só através do Espírito Santo é que vocês de fato, de verdade, vão conseguir amar a Deus, vão conseguir amar ao próximo como a si mesmo. Vocês não creem mais no poder do Espírito Santo, então vocês não têm o verdadeiro amor, porque vocês têm que crer, porque assim o amor vai gerar o fruto da alegria em vocês, vai gerar o fruto da paz. Vocês vão ter paz interior, mesmo diante
diante da morte, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das guerras, vocês vão ter paz interior, vocês vão ter paz interior. Os rumores de guerras, ou os rumores de doenças, os rumores de perseguições, não vai lhes causar dano algum, porque vocês vão ter paz interior, vocês terão a paz de Cristo, gerada pelo Espírito Santo dele na vida de vocês. Aquele povo perdeu o fervor, eles não criam mais no poder do Espírito Santo. Essas são as palavras do amém. Fala comigo. O soberano da criação. Em outras traduções está aí o princípio da criação de Deus. E aqui a gente entra no segundo ponto dessa palavra. Estamos no versículo 1. Vamos diz: essas palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação. Fala comigo. O soberano da criação, ou o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Entenda algo. Isso não quer dizer que Jesus foi criado. Fala comigo. Jesus não foi criado. Ele é Deus. Se você não olhar atentamente, se você não estudar toda a Bíblia, é por isso que se levantam algumas seitas, porque eles pegam versículos isolados e interpretam, e aí ele poderia pegar e dizer o princípio, o soberano, ou o princípio de todas as coisas. A maioria das traduções diz o princípio, principalmente Ferreira de Almeida. Esse aqui já foi mais o soberano da criação de Deus, ou soberano. O texto não quer dizer que Jesus foi criado e que ele não é Deus. Jesus, ele é Deus. Fala, Jesus, ele é Deus, e Deus eterno. O que é o eterno? Aquele que não tem início, que não teve princípio, nem há de ter fim. Sempre eterno, quer dizer, sempre eterno. Aquele que não tem início, aquele que não tem fim. Se você querer estudar a origem de Deus, eu vou dar um conselho para você. Não vá, você vai ficar louco, você não vai conseguir entender Deus. Tem coisa que Ele não revelou. Vem aqui comigo. Então fala comigo. Jesus é Deus e Ele é eterno. É isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia: eu sou Deus desse lugar aqui. Eu sou Deus do universo, eu sou Deus de toda a terra, eu sou o eterno, eu sou, e eu sei o que passa no coração de vocês, eu sei o que vocês andam fazendo, eu sei o que está na mente de vocês, eu sei o que vocês estão planejando, eu sei o que vocês estão buscando, eu sei o que vocês querem, eu sei qual é a motivação de vocês. Ele está dizendo: eu sou Deus. Quantos trouxeram uma canetinha aí? Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao diante. Ele diz assim: a graça de Deus concedida a Paulo, ele diz: dou graças a Cristo Jesus, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo. Paulo está dizendo que anteriormente, verdade, ele foi blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. 14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha quem é Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o pior. Versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Cristo Jesus mostrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Me ajuda a pregar, fala: Deus
te levantou como um exemplo. Seja crente, seja cheio do Espírito Santo, dê testemunho, porque através da sua vida Deus vai alcançar o teu parente, talvez a tua esposa, ou teu esposo, ou os teus filhos, ou os teus pais, teus primos, teu tio, tua tia, teu avô, tua avó, teus amigos, até aquelas pessoas que te odeiam, elas vão ver a luz de Deus através da sua vida. Aleluia. Não dizer 17, ele diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Paulo está se referindo a quem? Está falando a Cristo, e Cristo é Deus. Fala comigo, Jesus Cristo é Deus. Aí ele fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Damos o nome de Trindade. Não existe nome Trindade na Bíblia. Pode pesquisar na sua Bíblia, pode ler de Gênesis, Apocalipse, que não tem um nome Trindade, não vai ter isso é uma coisa que você vê na manifestação de Deus, para comigo e para você, aqui na terra, através do Filho. Ele manifestou-se como Salvador, e hoje Ele está manifestando pelo Espírito Santo na nossa vida, transformando-nos de dentro para fora. Isso é o poder de Deus, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, tolice para os romanos, mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. O poder de Deus. Pedro, escrevendo a sua carta, também fala, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Assim vocês estarão ricamente providos quando entrares no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino eterno de quem? Deixa o versículo para os irmãos lerem. O reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você que foi criado e dizendo assim, pede para a mãe de Jesus, que ela vai falar com Jesus, e Jesus vai falar com Deus, e quem sabe lá, você vai ser respondido. Ou talvez faça algum sacrifício, coloca uma cruz nas costas e vá até São Paulo andando, talvez ele tenha pena de você. Não é assim? Não é desse jeito? Quanto mais você se sacrificar, mais purificado você será. Isso é mentira, irmão. Quem já se sacrificou na cruz foi Cristo Jesus. Ele levou sobre si todas as tuas e as minhas transgressões. Todo o pecado que nos traz, todo pecado que nos traz a paz, enfim, estava sobre Ele. Todo castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Na cruz do Calvário Ele se fez maldito. Ele se fez maldito. Jesus morreu na cruz, e Ele é o Deus encarnado. Foi o próprio Deus, Ele que quis se encarnar. Filipenses capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 6 em diante, Rosa 16. Ele que quis, Ele não teve, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele renunciou ao seu trono, Ele renunciou à sua glória, Ele se colocou na forma de homem, e depois na forma de servo. Ele foi obediente, e foi obediente até a morte de cruz. Portanto, Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, e um dia todo joelho se dobrará diante do Senhor e confessará que Ele é o Senhor. Fala comigo, Jesus é a fonte, é a origem. Versículo 14, essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus, ou o princípio da criação de Deus. Quer dizer fonte, princípio quer dizer fonte, origem. Fala, princípio igual a fonte, origem. Ou soberano, Ele é a fonte, Ele é a origem. Se apaixone cada vez mais por Ele. Tenha prazer cada vez mais em Cristo. Estou
Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. Que os meios que estão usando para justificar os fins, que diz que os fins justificam-se os meios, e não é bem assim. Os homens estão destruindo a própria terra, na sua loucura, na sua busca por sempre a modernidade, o futuro. O homem, ele está se destruindo o seu habitat natural em busca do futuro, o melhor para o futuro. O futuro chegou, aí o futuro chega, ele está em busca do futuro. Você pode ver que ele nunca para, é um ciclo. Em 1970, quando começaram a descobrir as questões dos computadores, aliás, bem antes da Segunda Guerra Mundial, o futuro era isso que está hoje nas mãos de cada um. Só que hoje isso não significa mais nada. O homem está sempre em busca do futuro. A Apple, a Samsung, nessa luta, na guerra, sempre tendo que trazer um smartphone novo, um modelo novo, para saciar o povo que quer uma nova tecnologia. Será que o celular que você tem, por exemplo, ele não já faz ligação, já não fala no FaceTime, já não fala em alguma outra coisa, já não tem memória suficiente, tem um monte de coisa? Aliás, eu quero te perguntar, você já domina toda essa máquina que está na sua mão? Só que eles estão querendo mais. Mas o porquê? Porque isso é o capitalismo. É a forma do capitalismo, que é vender produtos, é a ganância do homem. E os meios justificam-se os fins. E o que está acontecendo? As famílias estão sendo divididas, separadas. Crianças com doenças de gente adulta. Estamos vivendo um período em que crianças estão estressadas, que crianças estão tendo enxaqueca, que crianças estão tendo úlcera, gastrite. Isso é doença de adultos que tem um monte de preocupações, mas as crianças já estão tendo esses tipos de doenças. Vivemos em uma cadeia difícil, um ciclo vicioso. Mas a palavra de Cristo sempre ela é atual, é incrível. O homem se moderniza, o homem procura se modernizar, mas a palavra de Cristo que foi escrita há tantos anos atrás, milhares de anos atrás, ela continua sendo atual. Ele é o princípio. E vocês estão fazendo as coisas certas, estão no lugar certo, se alimentando. O propósito aqui não é fazer de você uma pessoa alienada, mas é aquele que te dá entendimento, porque Cristo nos dá entendimento, Ele nos dá ensinamento, Ele nos ensina como devemos viver como cidadãos, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como ser uma boa pessoa, como ser um bom amigo. A palavra de Deus nos ensina como devemos viver em sociedade e ter uma vida equilibrada. É isso que Cristo está dizendo para essa igreja de Laodiceia, que é a igreja bem atual do século 21. Vocês vivem buscando, vocês se orgulham das suas riquezas, vocês se orgulham de tudo que vocês conquistaram, que vocês têm. Porém vocês na verdade são miseráveis, pobres, cegos e nus. Não estão vendo que vocês vão morrer um dia. Mas eu tenho a eternidade para vocês. Me ajuda a pregar. Pergunta para o teu irmão, quanto vale a eternidade para você? Dá um preço aí. Vem aqui, vamos pensar um pouquinho. Posso continuar esse tempo depois? Pastor Araújo. Não, só fica aí. Chegasse alguém agora, um cientista, e dissesse assim: eu tenho uma fórmula, descobri uma fórmula e só tem essa. Porque foi usar todas as flores que tinha na Amazonas, eu moí e não tem mais. Só tinha as que eu moí e eu fiz esse líquido. E quem tomar essa dose inteira vai viver 300 anos de idade. Quanto você acha que seria vendido esse líquido? Ele fosse colocar no leilão. Imagina quem estaria no leilão lá, hein? Quem estaria lá? O Bill Gates, o dono da Apple, os caras, os homens mais, os sheiks, só ia dar os bambambam nesse leilão para comprar esse líquido que daria 300 anos de vida para eles, sim ou não? E aí eles iam entrar numa loucura, alguém ia sair pobre de lá. 300 anos. Agora pensa comigo, o que é 300 anos perto da eternidade?
está entendendo? Fala comigo, a eternidade é de graça. É só seguir a Jesus. Aquele é o princípio, fonte, origem. João capítulo 1, vamos comigo, vamos para a Bíblia, gente, vamos para a Bíblia. João capítulo 1, versículo 1 em diante, até o 4 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo quer dizer palavra, amém? No princípio era o verbo, isto é, palavra. Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele criou todas as coisas, foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida, em Jesus está a vida. Fala, a vida está em Jesus. Ele é a vida. Eu sou um testemunho, muitos de vocês também têm testemunhos. Eu me lembro como eu vivia dentro da minha casa, como era o meu relacionamento com a minha esposa, como que nós nos relacionávamos, como que era dentro do nosso lar. Era brigas, era indiferença, era uma inconstância. Nós oscilávamos demais na nossa vida, brigávamos por tudo, estávamos vivendo sem esperança, sem alegria, sem a paz. E aí entrou a vida na nossa vida e gerou vida. E aí veio mais 2 filhos, veio uma menina linda, e Deus está trabalhando até hoje, por causa de Cristo. Em João capítulo 1 e 10 diz: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, ele estava no mundo, isto é, Jesus estava no mundo pregando a palavra para todas as pessoas. O mundo foi feito por intermédio dele, ele que criou todas as coisas, ele que é aquele que falava: haja céu e houve céu, haja luz e houve luz, haja separação entre as águas e houve separação entre as águas, haja animais e houve, ele que declarava: haja. Cristo, teu Senhor é o que criou o mundo. Mas eles não reconheceram, eles deram as costas para eles, os religiosos deram as costas para eles. Irmãos, pelo amor de Deus, nunca venha se tornar um religioso, porque jamais um religioso consegue se converter ao Senhor. Glória a Deus. Você vê na caminhada de Jesus, prostitutas se converteram, cobrador de impostos se converteram, todo mundo se converteu. Mas os religiosos queriam matar Jesus. Os religiosos buscavam maneira de matar Jesus. Os religiosos se achavam mais crentes do que o próprio Cristo. Eles se achavam alguma coisa. Eles apontavam o dedo para Jesus. Eram os religiosos. A Bíblia diz, é só você ler Mateus capítulo 23, coloca aí, leia em casa o Mateus capítulo 23, que você vai ver Jesus batendo pesado contra os religiosos e chamando eles de hipócritas, sepulcros caiados. Quem são vocês? Vocês já perceberam que os religiosos gostam de apontar o dedo? E aqui, irmão, essa logo sou o que mais tem. Passam aí em frente, diz que aqui é boate. Era, agora é a casa de Deus. Aí fica incomodado, até entram aqui, eles entram aqui dentro e ficam olhando. Lá é tudo preto, é escuro. Lá não sei o que, tem uma tal da fumaça, tem uma tal da luz. Tem, e tem o poder de Deus, a palavra que liberta. Os religiosos passam e ficam torcendo o nariz. Não muda, eles rejeitaram o seu Cristo, eles não conseguem entender. O Senhor quer transformar. Olha, toda pessoa que não tem um coração transformado, a língua é grande, fala mal de todo mundo. A transformação é de dentro. É de dentro. É, irmã? Aguenta aí, irmã. Tem que aguentar. Sabe o que diz lá em Mateus capítulo 7, verso 5? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para depois tirar
o cisco. Dá uma olhada, hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho. Viga, que também que é uma viga, irmãos. Deve ser bem grande, não? E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Pensa comigo, vamos pensar comigo. Quanto cisco é necessário para fazer uma viga? Quantos quilos de cisco para fazer uma viga? Vamos para a palavra. Quantos querem um pouquinho mais? Ou eu paro aqui, a gente continua o ano que vem. Ah não, ainda não, ano que vem não. Fala comigo. O meu Jesus é o arquiteto. O Criador. Pastor, o senhor está falando heresia. Jesus é arquiteto? Lê Bíblia, irmão. Em vez de estar falando mal da vida dos outros, vai ler Bíblia. Provérbios capítulo 8, versículo 30. Aleluia. Fala, ele estava criando todas as coisas. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Versículo 31, vamos lá, até o 36. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. 32, ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Quem está falando aqui é a sabedoria, para você saber que é a sabedoria. E quem é a sabedoria? Sabedoria é o verbo, sabedoria é a palavra. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra era Deus, e estava com Deus, e ele estava criando todas as coisas. Ele diz, ouça a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. 34, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. 35, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. 36, mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Ele é a sabedoria. Jesus é o verbo, ele é a palavra. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E sem ele nada foi feito ou se criou. Está na Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tudo foi criado por meio dele, por ele e para ele. Foi criado todas as coisas. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia. Ei, laodicenses. Vai dar digestão, né? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos, aleluia. Fala comigo. O meu Senhor é o princípio de tudo, a origem, a fonte. Fala, o meu Jesus é a origem, é a fonte, e Ele é Deus. Enquanto você vai se ajeitando aí, os meninos vão subindo, dá tempo de falar mais um pouco da Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 15, 18 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanos, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça dela. Quer ver como nós nos tornamos um corpo de Cristo? Como nós nos tornamos corpo de Cristo? Só tem um meio. É quando nós fazemos assim, ó. Quer ver? Dá a mão aí para o seu irmão. Tenha vergonha de pegar na mão do irmão da irmã, não, irmãos. Se acostume aí, porque depois vocês vão estar eternamente lá no céu. É assim, ó. Assim, ó. Aí somos um corpo. Porque o corpo não é uma pessoa. Fala, o corpo não é uma pessoa. Vocês lembram do versículo no início dessa igreja? Provérbios
Efésios capítulo 3, versículo 20, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você pode ver que é tudo no plural. Por meio daquele que age através de vocês. Ele se fala de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo não se move de forma individual, ele se move no corpo. Aí está o corpo, que é a igreja. Pode soltar a mão do seu irmão, pode ficar tranquilo. Aí está. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quer ver? Só mais um, dá? Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versos 14. Vamos lá, só mais um pouquinho, para fechar, para a gente entender o que Cristo estava dizendo. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando às pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos. E que estou dizendo: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Ele está perguntando. 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel: os que comeram dos sacrifícios não participam do altar. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Ele pergunta, falando um texto lá de Levíticos 17. Portanto, que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Jesus, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. No 17, como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participemos de um único pão. No verso de Colossenses 1,18 diz: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Claro que ali era um assunto que ele está falando, porque as pessoas estavam entrando em contendas, que eles iam no açougue, no frigorífico comprar carne, e aí tinha carnes que eles matavam, naquela época tinha o pagão, e aí eles sacrificavam a demônios, e estava tendo uma guerra dentro da igreja. E Paulo vai trazer uma explicação, depois vocês continuam lendo em casa, e eles vai dizer o seguinte: se você chegar numa casa e for comer, e aí não pergunte a origem da carne, consagre ao Senhor e coma. Mas se por acaso o dono da casa falar que era de demônios, aí você não vai comer. Mas portanto, aquilo que você não tem e não sabe, então você consagra a Deus, porque há poder na oração. Agora nós somos um corpo. É isso que ele está dizendo para a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, eu sou o amém, eu sou o princípio. Ele está dizendo: eu sei tudo sobre a tua vida. Quando ele diz eu sou o amém, eu sou o princípio, ele diz: eu sei tudo sobre a Logos aqui. Eu sei tudo sobre a vida de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os jovens. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Aleluia. Fazem coisas novas no verão agora, hein? Aleluia. Oh, meu Deus. Ele está no controle de tudo. Temos que ser um, como Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, Jesus. Temos que ser um. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça, eu diminua. Eu quero servir ao
meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser Levanta suas mãos, vamos declarar juntos. Vamos cantar, gente, vamos em nome de Jesus. Você não é um telespectador, você não é um ouvinte, você não está assistindo, você está participando. Então vamos declarar como igreja. Como Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo temos que ser precisamos ser em Cristo, para que o Espírito Santo flua em meio desse corpo. Temos que ser como Pai em uma só fé. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser Temos que ser precisamos ser Segura. Nós precisamos ser Olha aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, preste bem atenção nisso. Os seres humanos não têm ideia da capacidade que eles têm. Se eles soubessem, tem alguns que sabem. O Senhor diz, por isso que o povo dos ímpios são mais diligentes do que os filhos da luz. São mais inteligentes. Eles se unem, eles se organizam e eles conseguem o que eles querem. Sabe quem reconheceu isso? Por Deus. Em Gênesis capítulo 11, versículo 11, 6. Depois coloca, filho, deixa eu só falar, depois você coloca esse versículo. Deixa eu falar sobre ele. Gênesis capítulo 11, verso 6. Diz que, meu irmão, Nimrod, a história, quem é o líder é Nimrod. Nimrod, ele queria ser um imperador daquela época, ele ser considerado como um Deus. E ele reuniu todo o povo e ele falou, olha, vamos construir uma torre bem alta. E como as pessoas estavam sendo espalhadas pela terra, então ele reuniu esse povo, ele liderou esse povo. E ele falou, nós precisamos falar uma única língua. Nós precisamos e nós vamos conseguir. E diz que Nimrod, ele arregimentou milhares de pessoas. E eles estavam construindo. Sabe quem reconheceu o poder do homem? O próprio Deus. Olha o que Deus disse. Está aí, agora coloca o versículo. Olha o que Deus disse. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Tem gente que quando eu leio esse texto eles dão glória a Deus. Não, irmão, isso é misericórdia. Esse povo aí não tinha nada com Deus. Agora quem reconheceu a capacidade deles fazer coisas tremendas e grandes? Quem foi que reconheceu? Deus. Por quê? Porque esse povo era falavam a mesma língua. Agora quer ver uma pergunta chave? O povo evangélico brasileiro fala uma só língua ou estão tudo rachado, dividido, brigando uns com os outros? Vamos ser sinceros, o povo evangélico brasileiro está dividido, rachado. Estão montando as suas próprias empresas, estão vivendo no marketing, brigando em rede de canal de televisão, brigando em rádio, cada um puxando para a sua própria sardinha. E Deus não é de divisão, Deus é Deus de união. Aí é o que Deus diz, volta lá o texto. Ele diz, e diz o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejaram fazer. Agora você vai ver a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer ver? Lá no 7. Aí diz, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. No 8, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Ei, você já se perguntou por que uns falam português, outros falam alemão, uns falam francês, inglês, mandarim, que é a língua chinesa, falam japonês, coreano, todo tipo de língua espalhada no mundo? Está aí a resposta. O Senhor os espalhou pela terra e cada um começou a falar uma língua diferente e ninguém entendia um ao outro. Agora nós temos que ser um. A começar, sabe por onde?
Nós nunca vamos conseguir ser um na igreja se nós não formos um em casa. Não adianta, tudo começa na casa. Se você não for um com a sua mulher, a Bíblia diz: deixa o pai, o homem deixa o seu pai e a sua mãe, une a sua mulher e ambos serão uma só carne. Os filhos vêm da onde? São fruto de uma relação dos seus pais e nasceram. Então um tem que começar em casa. Seja um com a sua mulher ou com teu marido, com os teus filhos. Começa a ser um. Isto é, tenha unidade em casa. Lute, batalhe, guerreie, porque vocês se unindo na casa de vocês, meu irmão, vocês são fortes. E vai começar pela sua casa, e isso chegará toda até a igreja. Sabe por que a igreja está dividida hoje? Está rachada, está partida? Porque não se ensina que o maior patrimônio dele é a sua casa, é a sua família, que ele deve amar a sua esposa, deve amar o seu esposo, deve amar os seus filhos. Se haver unidade em casa, vai chegar na igreja e vamos impactar esse mundo para a glória de Deus. Temos que ser um. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Deixa a igreja, vamos lá. Temos que ser um, como o Pai em Cristo. Temos que ser um, temos que ser. Temos que ser um. Segura, só o teclado, só o teclado. Preste bem atenção, irmãos. O povo de Nimrod, eles não tinham o pai, eles não tinham filho, eles não tinham Espírito Santo, não tinha ninguém por eles. Fala, aquele povo não tinha Deus por eles. Mas Deus disse: tudo que eles tentarem fazer, eles vão conseguir. Você está entendendo a capacidade do homem de fazer coisas grandes? Vai lá no Rio de Janeiro e tenta ir, vai e você vai ver a ponte Rio-Niterói. Você vai ver que obra magnífica. Uma delas, são milhares e milhares de obras, parece ser impossíveis. Você pesquisa sobre Dubai, você vai ver prédios gigantescos, quase 1 quilômetro de altura. Agora nós temos o Espírito Santo. Efésios capítulo 3, versículo 20. Coloca aí para os irmãos ler. Efésios capítulo 3, versículo 20. Qual é o nome desse culto, irmão? Qual é o nome desse culto? Conquistando a vitória pelo poder da palavra. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Quem é o poder que atua em nós? É o Espírito Santo, Cristo. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos. Mas para isso você precisa ter fé. Versículo 17. Versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que todo princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Você tem que ter fé. Fé é a ausência da dúvida. Fé, fala, fé é a ausência da dúvida. Não tenha dúvidas, creia. Só creia, simplesmente creia, confie, acredite no Senhor. O teu Deus é mais poderoso do que qualquer coisa desse mundo. Fala: o meu Deus é poderoso, e eu adoro Ele, eu sirvo Ele. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Tem mais algum filho de Deus aqui? Tem mais alguma filha de Deus aqui? Filha, quer ver o exemplo? Quem é papai e mamãe aqui? Cadê o pai, cadê a mãe? Está aí. Aí você tem um filho, tem uma filha, o que você faria por eles? O que você faria por eles? Daria vida. Por isso que Ele deu a vida por todos nós. Ele deu a vida por todos nós. Agora Ele não deu a vida só para aquele, Ele deu a vida por todos. Jesus morreu na cruz por todos. Jesus morreu na cruz. Segura aí. Às vezes você não vai concordar, mas Jesus morreu na cruz pelo assassino.
Jesus morreu na cruz pelo estuprador, pelo pedófilo. Jesus morreu na cruz pelo gay, pela lésbica. Jesus morreu na cruz por estuprador. Jesus morreu na cruz pelo traficante. Jesus morreu na cruz por todos os seres humanos nessa terra. Aliás, Deus olhou na terra e não viu um justo sequer. Ele não viu um justo reto. Ele não viu um pastor justo. Ele não viu um padre justo. Ele não viu um papa justo. Ele não viu ninguém justo. Ele diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Todo aquele que vier até Jesus vai ter o perdão de Jesus. Teu nome será apagado do livro da culpa, será escrito no livro da vida. Ele é Senhor, e Ele veio para fazer de nós um só povo, para caminhar num só caminho, para viver uma só fé, falarmos a mesma língua. Ele é poderoso. Só temos que ser como Pai em Cristo é. Temos que ser Temos que ser que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo é. Temos que ser precisamos ser que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Coloca a mão no seu coração e comece a falar com Ele. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Pai. Aqui, cada pessoa aqui representa uma casa, um lar, uma família. Estamos como igreja, Senhor, fazendo essa oração. Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos na Tua revelação, Pai. Nós cremos na Tua presença, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama da Tua graça sobre nós. Vem, Senhor, faz a Tua vontade sobre as nossas vidas. Vem, meu Deus, nesse lugar, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Senhor, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a seta inflamada do maligno, toda a seta do diabo. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos as enfermidades, doenças. Meu Deus, derrama a Tua graça sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse homem, sobre a vida desse jovem, sobre a vida dessa criança. É na autoridade e no poder que há no nome de Jesus. Que cadeias sejam quebradas, cadeias sejam quebradas, portas sejam abertas. Senhor, gera alegria, gera força, esperança. Nós cremos no amém, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a certeza. Nós cremos aquele que é o princípio, que Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele é a origem. Nós cremos, ó Cristo, o Senhor é a fonte, o Senhor é a origem de tudo. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e o Senhor é verdadeiro. E o Senhor diz: em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão repreender os demônios. Senhor, nós declaramos e profetizamos a vida, as portas abertas, a restauração de casas, a restauração de famílias. Na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal, toda a investida das trevas, toda a investida do diabo, toda a investida satânica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que pessoas sejam libertas da depressão, sejam libertas do estresse, sejam renovadas, restauradas, em nome de Jesus. Senhor, enche os Teus filhos. Nós cremos na Tua palavra. Tu és o amém. O Senhor é a origem. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, então você está aqui nessa noite, você ainda não tinha entregado a tua vida para Jesus, não tinha entregado a sua vida para Jesus, aceitado-o como Senhor e Salvador da sua vida. Mas tu ouviu a palavra de Deus e nessa noite toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Aonde você está aí mesmo, levanta a sua mão direita assim para Jesus. Fala para Ele: Senhor, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos. Se você está aqui, meu irmão, estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje ouviu a voz dEle, voltar para os caminhos do Senhor, tomar a decisão de se reconciliar com Ele, levanta as suas duas mãos assim, fala para Ele: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, eu quero andar na Tua presença, eu quero andar na Tua presença, em nome de Jesus. Temos que ser Pai
que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai. Toma posse dessa palavra. Há 2 quartas atrás foi feita uma introdução da palavra, contando toda uma história que você se lembra. E hoje Deus nos coloca lá em cima, desde o versículo 1, e Ele tem muita coisa para falar aqui. Agora entenda que Ele é o amém, Ele é o verdadeiro, Ele é a origem, Ele é a origem, Ele é a origem, Ele é a origem. Vamos toda a igreja, não é pecado não, igreja. Vamos todos nós, repita comigo essas palavras, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me perdoa, Jesus, porque nessa noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida, e faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Que Senhor Deus abençoe todo teu filho, derrama a tua graça sobre a vida dos teus filhos, do teu filho, abençoa com toda sorte de bênçãos, encha ele com teu Espírito. Eu creio que as coisas velhas para trás ficaram e o Senhor faz tudo novo. Nós cremos em uma nova vida, como está escrito na tua palavra, 2 Coríntios 5:17. As coisas velhas para trás ficaram, eis que o Senhor faz tudo novo, em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Aleluia, amém. Oh, glória a Deus. Te convidar, se